Seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Bíblica da Paz, semanalmente trazendo uma reflexão na Palavra de Deus para abençoar a sua vida e te tornar um cristão cada vez melhor. Hoje, a nossa reflexão na Palavra de Deus é em cima do texto segundo escrito aos Hebreus, capítulo 5, versículos 11 a 14. Diz assim a Palavra de Deus: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora à altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O escrito de Hebreus traz uma advertência aos cristãos que deveriam estar em uma outra fase, mas ainda são meninos bebendo leite. A Bíblia fala de várias fases na vida do cristão, ou seja, o crescimento espiritual, ele passa por um caminho. A Bíblia fala de várias fases, de várias formas, de estágios na vida cristã. A Bíblia fala de bebês recém-nascidos, fala de criança, fala de menino, fala de adulto, fala de jovens, fala de pais. A Bíblia usa esses termos tão corriqueiros da vida humana para falar que nossa vida espiritual ela precisa passar por um trilho de crescimento. Nós precisamos crescer espiritualmente. Não podemos ficar fazendo coisas de menino o tempo todo. Temos que crescer, ir em frente. E na vida cristã, o crescimento espiritual é bem diferente daquilo que nós, seres humanos, esperamos. Por quê? Com o passar do tempo, o seu filho que era bebezinho, ele vai passar a andar, ele vai crescer, ele vai tomar a estatura de homem. Isso tudo com o passar do tempo. Mas na vida cristã pode passar o tempo e algumas pessoas podem continuar para trás. O escritor aos Hebreus, ele diz que vocês são lentos para aprender. A atitude dos cristãos deve ser diferente. Ele está então advertindo que a atitude do cristão deve ser uma atitude de querer, de desejar crescer. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 2, ele diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. O que o apóstolo Pedro está chamando a atenção aqui é para que nós venhamos desejar esse crescimento, que seja parte do nosso dia a dia, crescer. E quando ele fala de leite espiritual, ele está dizendo que existe uma dieta que eu e você devemos seguir, não na vida humana, assim, somente comendo verduras, legumes, como foi advertido e orientado pelos nossos pais durante toda a vida, para que nós venhamos obter o crescimento, a estatura. Mas aqui o crescimento espiritual falado na palavra de Deus, ele depende de uma dieta. Você precisa se alimentar. Qual é o alimento que tem trazido para você, que tem te fortalecido e te feito crescer? A Bíblia. Não há como fugir. O único alimento que vem trazer crescimento espiritual ao homem, o meio pelo qual nós vamos obter o crescimento espiritual é a leitura diária da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus cita a palavra como sendo o alimento necessário. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, quando pregada em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a Bíblia produz fé. E essa fé é indispensável para a nossa vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produz fé no nosso coração. Ela faz parte do nosso dia a dia, da nossa nutrição. A palavra de Deus, portanto, é essencial para o crescimento do cristão, para trazer crescimento espiritual.
A Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 6, diz assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo com as verdades da fé a boa doutrina que tem seguido. A palavra de Deus, ela nos nutre, ela é suficiente para nos nutrir para dias, para noites, para qualquer situação que você for viver. A palavra de Deus é o meio pelo qual traz o crescimento para a minha vida e para a sua vida, para a vida de qualquer cristão. E é interessante que esse crescimento ele é visto nas nossas atitudes. O apóstolo Paulo ele adverte aos coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. As nossas atitudes denunciam se nós somos verdadeiramente crescidos espiritualmente ou somos meninos, somos crianças. O apóstolo Paulo queria falar coisas muito maiores para os coríntios, mas por causa da carnalidade. A carnalidade é a falta da espiritualidade. Ele coloca essas duas verdades, esses dois adjetivos em contraposição. Ele coloca a carnalidade como um que se contrapõe à espiritualidade. Se a pessoa se mostra muito carnal, quer dizer que ele não é espiritual. E espiritualidade, como eu disse, vem pela leitura da palavra de Deus e pela prática dela. As nossas atitudes vão denunciar se verdadeiramente somos aqueles que têm seguido a palavra de Deus ou aqueles que têm negligenciado ou simplesmente se alimentado no domingo ou toma doses homeopáticas da palavra de Deus quando vai ao culto. Mas, amados, a Bíblia ela é para ser vivida e você deve se alimentar todos os dias, assim como você se alimenta, você alimenta o corpo, alimente o seu espírito e deseje, como diz o apóstolo Pedro, deseje crescer espiritualmente todos os dias. Jesus, falando aos seus discípulos no final dos seus discursos, já prestes a ir para a cruz, ele fala com os discípulos sobre a vinda do Espírito Santo. E ele fala de algumas coisas que ele não podia falar por causa do nível de maturidade que eles estavam. Em João capítulo 16, no versículo 12, a Bíblia fala assim: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Ou seja, vocês ainda não estão preparados para ouvir tudo aquilo que eu tenho para dizer para vocês. Vocês ainda estão muito no leite. Alimento sólido, churrasco. Já pensou que maravilha? Como é bom poder usufruir das comidas de adulto ou daquilo que te traz uma nutrição mais saborosa, aquilo que vai trazer algo diferente para a sua vida, a nutrição que vem pela palavra de Deus, o exercício da palavra de Deus. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Tiago nos adverte: não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Quem pratica a palavra de Deus, ele mostra no seu dia a dia aquilo que devemos fazer, como ele é verdadeiramente um cristão crescido espiritualmente. Com essa palavra, eu quero trazer ao seu coração, quero finalizar essa reflexão, que você possa desejar crescer espiritualmente, que você possa desejar ser alguém que esteja próximo daquela estatura de varão perfeito, proposta pela palavra de Deus para mim e para você. Ame a Bíblia, ouça a Bíblia, viva a Bíblia, que você, em nome de Jesus, cresça espiritualmente, pois é isso que o Senhor espera de você, é isso que Ele tem para você. Se Deus tem um propósito para a vida de todos, o primeiro propósito que Deus tem é que você cresça no estudo e na prática da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por seguir aqui o nosso canal. Você que gostou e tem gostado das nossas mensagens, deixa aí o seu joinha, deixa o like aí. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, faça com que chegue ao máximo de pessoas, pois é a palavra de Deus que está sendo colocada aqui nas nossas reflexões. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor.